Olá, damista, seja bem-vindo ao meu canal, sou o DM Ferreira e vamos continuar hoje com o nosso treinamento de finais, né? Nosso curso de finais, beleza? Nós faremos mais 2 exercícios hoje e nós vamos dar uma pequena variada agora, mas nós faremos 2 exercícios na mesma linha da quantidade de peças, enfim. Vamos lá, sem delongas? Eu vou chamar a atenção para vocês no início aqui, eu já vou mudar para o nosso ambiente de jogo. E nós estamos aqui com o primeiro exercício de hoje. Esse exercício aqui, repare que nós temos uma branca dama em E1 e uma peça em H2. E pretas estão em B6, F6 e H6. Esse exercício aqui é uma variação um pouco mais complexa, no caso, do exercício da aula 29, da aula 19. O curso final 19, se você procurar aqui na nossa playlist, você já viu esse arremate. Isso é legal, tá vendo? Então, é outra roupagem, mas vai culminar no mesmo final, né? Então é interessante a ideia. O que nós precisamos aqui? A branca dama, a dama branca, precisa cercar essas peças com apoio de H2. H2, se ela chegar até F4, ela consegue marcar essas 2 peças e ajudar a dama a segurar. Então, o nosso ponto aqui é que nós precisamos que H2 chegue em F4. Porém, a dama precisa limitar o movimento das pretas. Lembra sempre, a gente tem que proibir, limitar, obrigar, sempre nessas ideias, porque a gente tem que exercer pressão ao adversário. Então a gente não pode deixar ele correr para cá com F6 para essa linha de A1, porque aí ele vai dar abertura para B6 também. Então o nosso primeiro movimento é obrigar a F6 a sair daqui. E aí depois eu vou mostrar uma variação que não daria certo, tá? Mas vamos lá. A gente vai E1, C3. Por que E1, C3? Porque a gente pressiona F6 e tira ela dessa possibilidade. Ela não vem mais no sentido de A1. Ela é obrigada a sair. Por quê? Se ela deixa tomar, nós conseguimos manusear as peças, a dama no caso, para poder cercar. Vamos lá. Se ele joga C5, a gente toma em H8. E aí? E aqui não adianta. Ele vai vir com a H6. A gente pode jogar o H2, que está marcadinho. Na hora que ele sai para B4, a gente traz a dama para essa diagonal. Por que trazer a dama para cá? Só para elucidar. Se a gente joga em G7, ele sacrifica e passa. E vai terminar em empate. Então a ideia é trazer a dama para essa ala, onde a peça não vai causar um espelho, travar a dama, ficar espelhando. Então, legal. E aqui ele não pode sacrificar causando esse espelho, porque ele não consegue passar. Ele tem que andar e a gente sai. Então, tem esses detalhes, né? Joga no canto, tá marcado. Então, não adianta. Então, ele não pode jogar aqui. Se ele joga com H6, a gente não vai tomar lá no canto. Poderia também? Poderia. A gente vai tomar aqui. Em G7. Por que G7? Porque se jogar F4, a gente já tem essa pressão aqui automática. Poderia também vir nessa ideia, complica um pouquinho, mas dá certo também. Olha a proibição. É mais complicada, tá vendo? Vou voltar. Então, daria certo também. Então, mas se a gente pressiona aqui, ela não tem escapatória. Então, é mais fácil. E se ele joga com essa, a gente pode fazer a mesma pressão, que ele é obrigado a sair e a gente vai. Então, esse ponto aqui é mais fácil para a gente poder lidar, certo? Se a gente toma lá em H8, daria certo também, porque se ele vem para F4, a gente monta,
ele vem, a gente joga em C5 e tá aquela marcaçãozinha, legal. É interessante também. Ele joga, a gente sacrifica e marca. E a dama tá proibindo esse avanço, né? Enfim. Voltar. Se a gente tomasse lá em H8, na hora que ele vem, a gente não teria essa montada. Mas a gente teria aquela mesma ideia. A gente joga com H2. Ele não pode sacrificar. E a gente está saindo. Se ele joga para cá, a gente volta para D4. Só que na nossa ideia de proibição, o G7 seria melhor porque a gente cria uma possibilidade a mais para nós, a nosso favor, certo? Mas os dois jeitos daria certo. Por isso que essa montada é fundamental. Ele vai sair. E agora nós temos um fio da meada. Vamos proibir essas possibilidades para não criar um problema para nós. Como que a gente faz isso? A gente vai obrigar ele, montando em D4, ele não pode mais deixar a gente tomar. Ele tem que sair. É obrigado. E agora sim, nós botamos H2 em jogo. H2 já está naquela possibilidade marcando essas duas, porque o lance possível seria H4 e a gente está saindo se fosse o caso. Nós estamos aqui nessa possibilidade. E ele está vindo com essa e a dama está segurando ali na diagonal. Então vamos aqui. Se ele joga H4 agora, nós não vamos sair, tá? Essa era a ideia principal, H2 marcar essas duas. Mas nós vamos trazer a dama de D4 para F2. Se você foi esperto, você voltou lá na aula 19, no curso final 19, para poder ver esse tema. E se você voltou, você fala, eu voltei, eu fui ver, e é verdade. Aqui, tá marcando as duas, porque a dama já está entregando aqui, ó. Então, se ele joga em B4, a gente pode G1, ele toma e a gente pega duas e vai marcar. Se ele joga em H6, pode ser para os dois lados também, mas vamos por aqui que já mata na hora. E tá marcando. Então, esse tema-chave aqui vai ganhar o jogo. Então, vamos voltar. A posição é essa, ele saiu, nós jogamos H2. Agora ele não pode montar. Se ele sacrifica e avança, a gente marca. Dominadinho. E se ele avança com H6, a gente sacrifica e sabemos que a dama na grande diagonal marca essas duas. Então, teminha aí, tranquilo. Sobra o A5. E agora nós temos um tempo importantíssimo. Achou? Espero que você tenha encontrado. B2, a dama vem para B2. Por que B2? Se você assistiu a aula, você sabe. Se ele montar, a gente tem essa montada também. Toma e a gente toma duas. E tá marcado. Então ele não pode montar. E se ele montar para cá, nós vamos para D4 de novo. Ele sobra a montada em H4 e o mesmo tema em F2. Pronto. Para cá, com H6 a gente joga E1, tomou, pegamos F6. Está marcado. E se ele avança para B2, a gente G1, tomou, tomamos duas e vamos marcar também. Então, ganha o jogo no mesmo tema, vocês perceberam? O exercício lá, se não me engano, está nessa posição. O que a gente fez foi chegar nessa posição. Vou voltar. A gente criou aquela determinada posição. Ah, mas se eu jogasse por F2, eu forço ele, depois eu monto e forço ele da mesma coisa. Será? Vamos voltar. Aqui tudo bem. Ele tem que sair. Mas na hora que você joga, agora ele tem esse lance de H4, de B4. A gente é obrigado a tomar. Veja que nós não podemos parar aqui, porque ele toma. Então nós tomamos o H8.
E agora ele anda. Pronto. A gente não consegue mais pegar ele. Perceberam? Que ele vai avançar. Se a gente joga o H2, agora ele sacrifica e criou o espelho. Só que ele não está em C5, ele está em B4 avançando. E empata o jogo. Então vamos voltar. E se ele joga aqui, nós não estamos em G7 para montar. Para ganhar o jogo. Para a gente jogar em G7, no caso, ele vai poder avançar. E aí, se a gente montar, ele vai sacrificar e jogar. E nós não conseguimos pegar ele. Esse é o problema desse lance. Então, o detalhe é que aqui ele deixa tomar. Pressionando direto, se ele deixa tomar agora, ele está um lance antes, um lance atrás, um movimento atrás. Aqui a gente deu uma chance para ele andar primeiro. Perceberam? A gente deu uma chance. Então ele tem um movimento a mais. Então, tomem cuidado com isso, de dar um lance a mais para o adversário. É melhor montar aqui e ficar na ideia do ganho. Vamos para o próximo? Aqui, pessoal, nós temos 2 pretas contra 3 brancas aqui, envolvendo damas, né? Então, continua na mesma temática, 2 contra 3 ali, 3 contra 2, enfim. Só que agora inverteu, né? Então é um problema um pouco mais fácil, mas é uma temática importante, tá? Brancas aqui estão F4, G5 e uma dama em G3. E pretas A3, H6. E as brancas têm que impedir esse avanço de A3, e não tem como, porque G3 está bloqueada, não chega em E5. Mas nós conseguimos aqui criar um artifício. Aqui a branca tem que jogar e chegar na grande diagonal, para tentar impedir esse avanço, mas não consegue. Então nós vamos jogar em F2 e ele vai jogar em B2. Por que F2 e não E1? Porque E1, na hora que ele joga em B2, a gente não consegue chegar no grande diagonal. Então, vamos lá. F2, ele joga B2. E agora nós vamos na grande diagonal. Se ele faz dama em A1, a gente tem uma dama na grande diagonal para poder esticar. E ganhamos o jogo em titanos. Vamos voltar. Só que ele faz dama em C1. E agora, como que a gente ganha? Encontra. É isso aí. Espero que você tenha encontrado. A gente vai sacrificar a dama. Ele toma. E a gente troca. Tomou. Tomou. Marcando em oposição. Tá marcadinho. Beleza? Esses foram o exercício de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu agradeço a quem está acompanhando. Muito obrigado. O DM Ferreira fica por aqui. E